Os bolsonaristas estão mentindo sobre o caso da cabeleireira Débora. É, aquela lá do batom. Quer saber qual é a mentira? Vamos perguntar aqui para o nosso querido Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Primeiro me conta qual é a mentira e depois eu estou sabendo que rolou uma breaking news que a gente vai dar aqui. Vamos lá. Vamos dar essa break news que saiu há pouco aqui, já estamos com a petição do Alexandre de Moraes. Mas a mentira, Sofia, basicamente dá para resumir no voto do Fux que você viu ao vivo com a doutora Ana, né? Que essa mulher foi condenada por passar o batom, ela não fez nada demais naqueles protestos. E, gente, ela foi condenada porque ela foi um mecanismo dessa tentativa de golpe de Estado. Ela colocou uma mensagem altamente politizada na estátua da Justiça na frente do Supremo Tribunal Federal. E é importante a gente desmentir isso, Sofia, porque eu tava vendo que é um dos principais assuntos da semana. Na bolha bolsonarista isso tá bombando, eles estão basicamente martelando isso a semana inteira. E a Mídia Ninja fez um vídeo bem legal, dando um resumo e trazendo, inclusive, a Débora, a própria, falando no depoimento. Ela pediu perdão para a justiça, escreveu uma carta, disse que separada foi separada da sua família pela justiça. Mas vamos assistir um pouquinho aqui desse corte da Mídia Ninja e aí eu vou trazer as atualizações. Vamos lá. Deixa pronto. No Tribunal Federal, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos pediu perdão por ter pichado Perdeu Mané com batom a estátua à Justiça, localizada em frente à corte durante os atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023. O depoimento de Débora à Justiça foi prestado em novembro, mas o caso estava em sigilo até esta quarta-feira, quando foi tornado público pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos. Essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Ela relatou que o calor do momento alterou suas faculdades mentais e diz que se arrependeu pelo ato de vandalismo. Eu acredito que, acho que no calor do momento, eu me senti diferente da pessoa que eu sou, porque eu lembro que uma semana antes, meu filho fez uma pergunta, coincidentemente, sobre escrita em um muro. E eu falei, filho, isso é ilegal, isso não se faz, porque é uma poluição visual. E eu fiz todo um texto para ele sobre isso, conversei bastante com ele, e eu não sei o que aconteceu comigo naquele dado momento, pelo calor da situação, e te cometer esse ato. Excelência, eu me arrependo muito, muitíssimo, e jamais faria isso, jamais, e em sã consciência. Eu não estava em mim, eu não sei. O calor do momento alterou minhas faculdades mentais. Além da fala em vídeo, também foi disponibilizada a íntegra da carta enviada a Moraes, na qual ela também pede perdão e diz sentir vergonha. Pra variar, entrou propaganda. Deixa eu tirar aqui, eu vou ter que assinar o YouTube Premium, senão não vai ter jeito. E agora já saiu, vamos lá. Pelo ato. Porém, diferente do que a narrativa bolsonarista prega de que a pena de 14 anos para Débora é injusta e exagerada, a bolsonarista não está presa por apenas pichar com batom uma estátua, mas acusada de 5 crimes, conforme explica o jornalista Ricardo Melo. É uma condenação agora do 8 de janeiro que está dando o que falar. Tem até gente de esquerda, eu estou vendo, que está em dúvida, pensando assim, pô, será que o STF não exagerou, não? Eu estou falando da condenação da Débora Rodrigues dos Santos, cabeleireira, que pichou a estátua da justiça lá, perdeu Mané, escreveu de batom, e pegou 14 anos de cadeia. E é exatamente desse jeito que eu falei que está sendo retratado pela grande imprensa tradicional, né, de uma forma muito irresponsável, justamente isso. Mulher que pichou a estátua, pega 14 anos e tal. Claro que isso vai gerar um sentimento de injustiça, de exagero, e ainda mais com os bolsonaristas falando exatamente a mesma coisa. Coitadinha da Débora. Então, você leu o processo? Não, né? Não leu. Dá uma lida, não está difícil de achar. Mas, assim, fundamentalmente, o que está escrito lá? Eu li. A Débora prestou depoimento e admitiu.
que estava lá com o objetivo de dar um golpe de Estado. Ela se juntou aos acampamentos golpistas assim que o Lula ganhou a eleição, porque ela não aceitava o Lula ser presidente dela. Ela estava lá com o objetivo de derrubar o presidente eleito, ela estava lá com o objetivo de impedir o funcionamento do Supremo Tribunal Federal e da Câmara dos Deputados. Isso impedir como? Destruindo os prédios. Ela sabia o que aquela turma estava fazendo. Ela sabia que tinha gente armada, que tinha gente montando explosivo para poder tentar explodir caminhão, fazendo atentado terrorista. Ela se associou àquelas pessoas. O crime de escrever na estátua é o mais fraquinho dela, tá? No máximo, dá 3 anos de cadeia. 3 anos nem dá cadeia, tá? Quem pega pena de até 4 anos não fica preso. É regime aberto. De 4 a 8, semi-aberto. Só dorme na cadeia e sai de dia. Só vai preso mesmo quem comete crimes cujas penas sejam maiores do que 8 anos de prisão. Por que ela está presa? Porque ela foi condenada por 5 crimes. Ela foi condenada por esses crimes de dano ao patrimônio, né? E de dano ao patrimônio protegido, mas ela também foi condenada por associação criminosa armada, porque ela sabia que os caras estavam armados, aprontando atentados terroristas, derrubando torre de energia, saiu de lá do acampamento, e ela permaneceu lá, então ela se associou a eles. E ela foi condenada por tentativa de golpe de Estado e por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, porque esse era o objetivo claro e confesso dela. Pichar a estátua foi só o símbolo, só porque alguém tirou uma foto, essa foto foi parar na imprensa, nas redes sociais, e ela virou a mulher que pichou a estátua. Mas ela é muito mais do que a mulher que pichou a estátua. Ela é a mulher que se juntou a um grupo enorme de pessoas que tinham o objetivo de dar um golpe de Estado. Coube a ela ser flagrada pichando a estátua. Coube a outras pessoas agredir 40 policiais gravemente, agredir os cavalos dos policiais, destruir 3 palácios, botar fogo em viatura de polícia. Ela estava junto com essas pessoas e sabia o que essas pessoas queriam. Então, não. A pena dela não é exagerada. O que ela pegou é bem injusto. Aliás, chupa que a cana é doce, Débora. O julgamento de Débora, que possui 39 anos de idade, foi paralisado pelo ministro Luiz Fux, que pediu vista do caso na última segunda-feira. O relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, e o ministro Flávio Dino votaram para que ela seja condenada a 14 anos de prisão em regime inicial fechado. Fux explicou nesta quarta-feira que quer mais tempo para analisar a dosimetria da pena sugerida à bolsonarista e indicou que pode propor uma redução. A fala aconteceu durante o julgamento que tornou Jair Bolsonaro e outros 7 acusados réus por tentativa de golpe de Estado. Aqui o ministro Alexandre de Moraes citou um caso que eu pedi vista recentemente, do caso do batom. Eu tenho, e aqui eu falo para os integrantes da minha turma, que nós temos toda a liberdade e temos toda o respeito pela independência e opinião de todos os colegas, que eu vou fazer uma revisão dessa dosimetria, porque se a dosimetria ela é inaugurada pelo legislador, a fixação da pena é do magistrado. Aí, Sofia, é uma coisa que a gente bota para pensar, né? Tem 2 ministros declaradamente bolsonaristas, mas pelo visto o Fux é o nosso terceiro, né? Por outras vias, ele tá se revelando aí. E para mostrar... we trust. In Fux we trust, exatamente. E essa história de que estão condenando ela pelo batom, que a dosimetria foi exagerada, tanto é mentira que é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República pediu para ela ficar em prisão domiciliar. Notícia aqui da CNN do João Rosa. E aí vem, se você puder só mostrar essa notícia da CNN antes. E aí vem a break news de hoje. O Alexandre de Moraes acatou o pedido de prisão domiciliar. Eu tô com a decisão aqui, recebi das minhas fontes em Brasília. E aí eu queria só trocar a tela aqui rapidinho, que eu vou colocar para vocês a decisão, a petição, na verdade, que o Xandão decide aqui pela prisão domiciliar da Débora. Ação penal 2508 do Distrito Federal. Trata-se de uma ação penal autuada em face de Débora Rodrigues dos Santos. Razão da denúncia integralmente recebida pela primeira turma, pelas condutas descritas nos artigos 288, parágrafo único, associação criminosa armada, 359L, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359M, golpe de Estado,
163, parágrafo único, 1, 2, 3 e 4, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável contra patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, todos do Código Penal, e artigo 62, 1 da Lei 9605, deteriorização do patrimônio tombado, observadas as regras do artigo 29 do caput, concurso de pessoas, e artigo 69 caput, concurso material, ambos do Código Penal. Qual que foi a decisão do Xandão ouvindo a PGR? Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 318, 5º do Código de Processo Penal, substitua a prisão preventiva de Débora Rodrigues. Ela ainda não foi condenada em última instância, tá, gente? Tá entrando com os recursos, ela tá com prisão preventiva, pode pegar 14 anos de prisão. Débora Rodrigues dos Santos, pela prisão domiciliar a ser cumprida no seu endereço residencial, acrescida de imposição das seguintes medidas cautelares. Artigo 318-B do Código de Processo Penal. Uso de tornozeleira eletrônica, nos termos do inciso 9º do artigo 319 do Código de Processo Penal, a ser imediatamente instalada como condição de saída da presa das dependências da unidade prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, a SAP-SP, deve fornecer informações semanais por parte da Central de Monitoramento, mediante relatório circunstanciado de todos os dados pertinentes à referida monitoração. Proibição de uso de redes sociais, proibição de comunicar-se com demais envolvidos por qualquer meio, proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste Supremo Tribunal Federal, proibição de visita, salva dos seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, bem além de outras pessoas previamente autorizadas por este Supremo Tribunal Federal. O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará na revogação da decretação de prisão, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, e perda dos dias da penas a remir, artigo 125 da LEP. Então, Sofia, não é uma ditadura isso aqui, é uma democracia, tá? A gente pode concordar, discordar do judiciário, mas acataram um recurso e ela tá agora com uma tornozeleira mecânica em casa. Só que ela continua sendo processada por muito mais processo do que o Batom. Exato, exato. É que o pessoal pegou o crime que é mais óbvio, eu digo mais óbvio porque é o que tem a foto dela e trata como se fosse 14 anos por aquilo. Eu adorei o fato do pessoal ali do Media Ninja ter trazido que aquele crime é 3 anos no máximo. Dá 3 nada. anos, a pessoa sequer faz em regime fechado, é convertido em outras penas, sabe? Então ela sequer estaria sendo presa por aquilo. Então não é um exagero dizer. Sim, seria um exagero prender ela só por ter passado batom na estátua? Sim. Seria, mas não foi por isso que estão prendendo ela. É esse o ponto. Estava dopada também. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, uma quadrilha que vai lá para planeja invadir uma loja, assaltar, dar um tiro no dono da loja e sair fugindo. E daí você pegar a pessoa que dirigiu o carro e passou por um sinal vermelho e dizer: Nossa, mas estão prendendo o cara só porque ele atravessou o sinal vermelho. Não, estão prendendo o cara porque ele fazia parte de uma quadrilha que roubou, arrombou, matou e tudo mais, sabe? É a mesma coisa que estão fazendo com ela. Na cabeça dessas pessoas, assim, tipo, sei lá, não consegue entrar, que ela fazia parte de uma organização criminosa. Exato. E assim, a Mas, justiça acata recursos, ó, ela tá podendo agora cumprir, ela ainda tá sendo processada, mas ela vai para casa agora, vai encontrar os filhos. Meu medo é o seguinte, esses bolsonaristas adoram dar entrevista, a Revista Oeste não para de falar falar dessa moça. Eu tô achando que ela vai acabar furando a prisão domiciliar e falando com algum blog bolsonarista. Você quer apostar?
E daí ela vai Esconda a ganhar boca uma solta, prisão cara. preventiva pra cadeia e vão dizer que, meu Deus, prenderam ela porque é censura. Ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui, Sophie. Ó, trouxemos aí notícia em primeira mão pra vocês. Pessoal que tá vendo ao vivo, não sai daí que a gente já tá voltando com mais notícias.